O senador Esperidião Amin, do PP, aqui de Santa Catarina, pede cautela ao STF em investigações sobre os atos do dia 8 de janeiro. O Amin, em pronunciamento na última quarta-feira, dia 30, criticou a atuação do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, da Presidência da República durante os ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, houve uma omissão por parte do GSI e de outros órgãos de segurança em não impedir a invasão dos prédios públicos em Brasília. Amin alegou que, apesar dos alertas emitidos antes dos atos, as medidas de segurança não foram executadas, mesmo com a portaria do Ministério da Justiça autorizando o uso da Força Nacional. O parlamentar considera, então, que houve omissão deliberada e cobrou uma investigação rigorosa para esclarecer por que 300 homens da Força Nacional destacados para proteger os prédios públicos no dia dos atos não atuaram de forma preventiva. Feito este registro, eu gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade, presidente, para fazer alguns comentários sobre uma notícia que deve estar causando dúvidas a muitos de nós. Me socorro aqui da matéria do Correio Brasiliense de hoje, que diz o seguinte: Polícia Federal aponta graves omissões do GSI na proteção do Planalto no dia 8 de janeiro do ano passado. E quero resumir aqui uma advertência, inclusive a quem preside este inquérito, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ouso dizer aqui, não se deixe enganar. Eu tive a aventura de ser o primeiro cidadão investido de alguma autoridade que no dia seguinte ao dia 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro, então ocupando o cargo de presidente da SECAI, enderecei um ofício ao GSI solicitando a cópia de todas as mensagens que tinham ocorrido no SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, a propósito do vandalismo do dia 8 de janeiro. No dia 20 de janeiro eu recebi a resposta. E, em resumo, no dia 6 de janeiro, às 19h40, todas as 48 agências do Exército, até o Senado Federal, até o Supremo Tribunal Federal, TSE, 48 agências receberam a seguinte informação: haverá invasão, há grande risco de invasão dos prédios do Congresso Nacional e outros prédios na esplanada dos ministérios. Dia 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, às 19h11, o ministro da Justiça, o hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, assinou uma portaria número 272, às 19h11 do dia 7, autorizando a Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília em caráter episódico e planejado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Por que ele assinou essa portaria? Porque ele sabia que ia acontecer o vandalismo do dia 8 de janeiro. Uma portaria. O mesmo Ministério da Justiça perdeu as imagens. Esta foi a resposta à CPMI. E os 300 homens da Força Nacional sumiram do pátio do Ministério da Justiça e não foram empregados para defender as instituições brasileiras. Então agora, quando se começa a debater a omissão que eu denunciei em janeiro do ano passado, eu quero alertar o ministro Alexandre de Moraes que ele não seja enganado. E não permita
que usem a sua caneta para acobertar a omissão gravosa, porque não é possível que isso seja apenas culposo, isso é doloso, porque sabendo que vai acontecer, não ter, e aí uso uma frase do próprio ministro Alexandre de Moraes, não ter chamado 100 policiais do BOPE para impedir aquele vandalismo, isso é uma gravíssima omissão, tão grave quanto foram graves os atos de vandalismo que foram perpetrados. A omissão, eu aprendi na Faculdade de Direito, me formei há 50 anos, a omissão é tão grave quanto a ação, quando dolosa e criminosa. E para encurtar, eu quero repetir uma frase proferida pelo então ministro do GSI, Gonçalves Dias, num diálogo com o então diretor-geral da ABIN, às 8h56 da manhã de domingo, em que ele dizia: vamos ter problemas. Ou seja, nada disso é inventado, isso é documentado, e eu creio que todos nós temos o dever e o direito de esperar que este inquérito seja concluído sem medo de conhecer a verdade. Muito obrigado, presidente. Até porque a verdade, como reza a Bíblia, nos libertará.